A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, mais uma vez aqui a Sandra Souza, mais uma vez, estou entrando aqui para gravar novamente, certo? Espero que as pessoas vão chegando, para que a gente possa fazer com excelência aquilo que o Senhor nos colocou, não é? Amém? Já tem uma pessoa aí, ao vivo. Quem é? Letícia. Bem-vinda, Letícia. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vocês vão ouvir um barulhinho por aí, tá? Porque eu tô na minha sala. Tô na minha sala e é onde o sinal da internet pega melhor. Então vocês vão ouvir, por isso que eu não vou começar agora. Para deixar mais pessoas vindo e ouvir, né? Esse tema tão relevante que o Senhor colocou no meu coração. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe, Letícia. Eu não sei se você estava ontem na minha gravação. Não sei se você dá um ok. Você estava? A voz tá legal, Letícia? Tá bom a voz? É porque eu falo baixo. Dá um likezinho assim, se tá tudo ok, se a imagem tá boa, se não tá travando. Eu tenho uma hora com vocês. Faltam 3 minutinhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma vez com vocês. É uma honra. É uma honra. Tá com o povo de Deus. É uma honra. Trabalhar para Ele, a honra ainda é dobrada. Trabalhar para o Mestre é tudo, né? E nós viemos aqui para servi-lo, né? Vamos lá, tem mais alguém? Falta 2 minutinhos para a gente começar a nossa palestra. Mais uma vez, pela segunda vez. Não sei o que foi que houve, pessoal, mas para quem vai ouvir, não é? Tá ótimo? Ok. Ah, não estava, então você vai ser privilegiada novamente. Para quem ouviu, vai ouvir 2 vezes. Eu não sei o que foi que houve, eu falando hoje com a pastora Cláudia. Pastora Cláudia, bom dia, paz de Cristo. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar nessa conferência ID Sem Fronteiras, né? Essa conferência, ela tem falado muito comigo, tem me edificado muito. Glória de Deus. A gente vê o sobrenatural de todos os palestrantes, a gente vê que quando o Senhor tem um sonho, que é ligado na terra e é ligado no céu, é ligado no céu, é ligado na terra, a gente vê isso. A gente vê o sobrenatural de Deus, a gente vê que o projeto é dele, tudo é para ele, não é verdade? Não é o eu, nós. Então, aquilo que chega para a pastora Cláudia, para todos que estão ouvindo aqui, é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós somos os escolhidos, né? Nós não somos os favoritos. Somos aqueles que estamos, eis-me aqui, Senhor, né? Então, 1 minutinho, então vamos lá. Eu quero antes agradecer ao meu Pai, meu Deus, por estar aqui com vocês, né, nessa conferência, né, com vocês. E vocês vão ouvir uns barulhinhos, gente, mas me perdoe, é o único lugar que eu posso gravar. Tá bom? É o único lugar que eu posso gravar aqui na minha casa, ao vivo. E
Eu quero agradecer a Papai do Céu por essa missão, né? Essa missão de falar dele é missão, gente. Por isso que meu tema é: missão é a minha missão. É a sua também? Às vezes a gente acha que não é, né? Mas é a nossa missão. Então, glória a Deus. Mais uma vez, Deus abençoe a pastora Cláudia. Deus abençoe todos os palestrantes. Ainda vem muita coisa aí pela frente, tá? Eu quero dizer que eu estou gravando pela segunda vez. Não sabemos o que foi que houve, mas tudo está na mão do Senhor, né? Foi o único vídeo que sumiu daí da conferência, mas para honra e glória do Senhor estamos aqui, né? Eis-me aqui. Então, pastora Cláudia, muito obrigada. Deus te abençoe ricamente, a sua família, não é? E na hora que eu estava fazendo a minha devocional, o Senhor falou comigo e depois falou com seu esposo. Então, a gente sabe o que foi, né, pastora? Nós sabemos o que foi. Então, deixa só com o Papai do Céu mesmo. Então, Conferência Missionária ID. Aleluia! Chamados para a colheita. E é tão lindo esse versículo que o Senhor deixou ali no coração da Cláudia. E a pastora falou lindamente no primeiro dia, que fala assim: chamado para a colheita. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Né? Está no Evangelho de João, né? No capítulo 4, versículo 35. Pessoal, coloque isso aí, grave no seu coração, todos os que estão aqui nesta conferência, né? Todos que estão, coloque isso no seu coração, coloque no seu espelho, coloque na sua geladeira, coloque na porta da sua casa, coloque nas portas dos quartos, aonde vocês forem, coloque esse versículo para que você não esqueça, né? Para a gente não esquecer de olhar, erguer os olhos para os céus, né? A gente está perdendo esse foco, estamos olhando para as distrações. Não, o Senhor deu uma ordem, colocou no coração da pastora Cláudia e vamos obedecer a ordem do mestre. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. João 4, 35. Gente, olhe para o alto, porque a gente só olha para o alto quando a gente precisa de socorro. Olhe para o alto agora. Coloque em toda parte da sua casa, não é? Como está lá em Deuteronômio, capítulo 6, ao deitar, ao se levantar, ao caminhar. Coloque dentro do seu carro, coloque uma plaquinha dentro do seu carro, quando você sair de sua casa, que você olhar lá, você olha assim, erguei os olhos, você olha para os olhos e vê os campos que estão brancos. Coloque isso aí no seu coração, porque essa é a palavra, essa é a mensagem que o Senhor está deixando para nós aqui. Às vezes a gente acha que Jesus está muito rude com a gente, mas Ele não está sendo rude. Ele está cuidando de nós, porque Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele ama você. Ele escolheu você. Então, por isso, nós vamos orar para que o Espírito Santo derrame sobre sua vida o óleo da unção, né? E o fogo da paixão, né? A palavra é fogo, né? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Quantas oportunidades o Senhor me der, Senhor, eu estarei aqui, Senhor, para fazer só a tua vontade. Tu sabes todas as coisas. Quando eu falei hoje de manhã para a pastora Cláudia, não é? E ela também foi verificar esse vídeo, mas o Senhor usou o esposo dela, mas o Senhor testificou no meu coração o que aconteceu e confirmou através do irmão Fred, Senhor. Muito obrigado.
Obrigado porque o Senhor é perfeito. O Senhor não deve nada para ninguém. Porque o Senhor faz aquilo com muita relevância. Então, por isso, Senhor, estou mais uma vez aqui nesta conferência. Abençoa a família da pastora Cláudia. Abençoa todos os que estão aqui ministrando e os que estão assistindo a todas as palestras. Eu tenho sido, Senhor, muito edificada, tá? Muito edificada com essa conferência. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pessoal, irmãos, eu estava falando, Felipe, bom dia, paz do Senhor Jesus, Felipe. Eu tenho um filho, Felipe, também. Eu, desde o começo, né, desde segunda-feira que começou esta conferência, e quando a Cláudia me fez o convite, né, eu fiquei assim, eu vou entrar numa conferência que só tem missionários, né, experientes, né. Eu tive uma experiência no sertão o ano passado, para mim foi muito bom, né, mas pessoas tão gabaritadas, e o Satanás começou a jogar coisas, né, na minha vida. E quando eu vi a palestra de alguns amigos aqui, e o Senhor já tinha colocado no meu coração o que eu ia falar. E quando a ministrante, a palestrante, a Vanessa entrou, e que eu parei e fiquei observando, né? Porque Jesus não é homem para que minta. Aquilo que ele testifica no nosso coração, a gente não deve duvidar. Mas eu fui uma Pedro da vida. Né? Eu fui uma pessoa assim, né? Uma Pedro da vida. E quando a Vanessa mostrou um barquinho, eu disse, Senhor, como é que eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, repetir novamente? Então, eu fiquei aqui na mesa, né, olhando no meu computador a ministração, e o Senhor disse assim, calma, eu não dou um objetivo para uma pessoa igual. A minha palavra é inesgotável, Sandra. Eu disse, tá bom, obedeci e fui ouvir. Então, o que a Vanessa falou não tinha realmente a ver o que ele tinha colocado no meu coração. Quando foi depois, a Rafaela, ela falou, né, do versículo que eu ia, porque a Vanessa falou de um. Eu disse, aí tá bom. Mas a Rafaela falou de a Regiane também, né? Então, foi 3 pessoas falando, né, do versículos. E eu fiquei assim, eu fiquei aborrecida mesmo. Eu fiquei muito aborrecida e eu não estou mentindo, porque eu tenho intimidade com meu papai. E eu disse, papai, eu não vou falar isso, eu tenho que procurar urgentemente para poder falar, porque o que o pessoal vai pensar? Porque desde o primeiro dia eu tô vendo o pessoal ministrar, eu falando com Deus assim, e aí vai ser a mesma coisa. E ele, mais uma vez, soprou no meu ouvido e disse, deixa a Regiane falar, porque eu não dei o mesmo objetivo para nenhuma das duas, nem a Rafaela, nem a Regiane, nem a Vanessa. Pois aí, quando terminou a Regiane, e eu pedi perdão, né? Pedi perdão, Senhor, me perdoa. Realmente a tua palavra é inesgotável, a tua palavra é água viva, não é? E realmente nenhum objetivo daqueles foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu acho interessante que nós vamos viajar agora pela Bíblia, nós vamos viajar pelos versículos que ele pediu, que ele falou comigo, né? E foi isso que me chamou a atenção. Nos 4 evangelhos, o Senhor fala da convocação.
Então está em Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao 22, que na minha Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, é Bíblia de Estudo do Judith Campbell, né? Então, ela, não sei a tradução de vocês, mas aqui na minha linguagem, ela diz assim, a convocação dos discípulos, né? Então, fala uma coisa muito resumida, né? E aí, eu li essa passagem. E aí, ele mandou eu ir novamente, primeira convocação, né, dos discípulos. E aí, nós vamos agora para Marcos. Marcos, no capítulo 1, né, e no versículo 16 ao 20. Novamente, o Senhor falando da vocação de discípulos. O Senhor está escolhendo, está convocando. Nessa conferência missionária ID Sem Fronteiras, tem mais de 3.000 pessoas aqui, tem várias nações ouvindo aqui, né? Pessoas brasileiras que estão como missionários em vários países, não é? Porque como o irmão Fred falou e os meus professores falaram, que o nosso Brasil é um celeiro de missionários. O nosso país é um celeiro de missionários. Gente, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, que a chama, a convocação arde no coração dos brasileiros. Quando meu professor disse isso, eu dei um brando de vitória, glória a Deus, né? Que nós, brasileiros, somos um país de celeiro de missionários. E aí, nós vamos agora viajar para o livro de Lucas. O Lucas, no capítulo 5, eu acho lindo Lucas, porque o Lucas, ele relata todas as coisas e mais informações, né? Ele relata mais informações e são essas informações que o Senhor falou comigo. Porque, gente, eu nunca sonhei de sair do meu país. Eu nunca sonhei em ser missionária. Nunca sonhei. Eu sou evangelista de criança, eu sou contadora de história, eu trabalho no NOBEC Recife. NOBEC é Núcleo de Orientação Bíblica para Professores Evangelistas de Criança. Nós temos um núcleo aí no Rio de Janeiro, coordenadores Joaquim e Roseni. E a nossa diretora aqui é Ivaldira Tenório. Então, nós saímos para as igrejas capacitando professores. Eu saio para as igrejas ministrando a palavra de Deus. Eu saio para acampamento ministrando a palavra de Deus, né? Então, para mim, missão era essa aí, né? Eu já fazia missão, né? Até que eu fui convidada por uma amiga para fazer um curso de missões. Então, eu disse assim, G, não é minha praia, não é. Eu não tenho nenhuma vontade de sair do meu país. A única vontade, o único sonho que eu tinha de infância, gente, era ir para o Walt Disney. Eu vou dizer que ainda hoje é, tá? O Walt Disney. Esse era o meu sonho, de um dia ir para aquele parque lindo. Rose, te amo, minha linda. E esse era o meu sonho, não era sonho de... né? Até porque, quando eu fui trabalhar no Ministério Infantil, eu disse para o meu primeiro pastor, eu disse, pastor, se uma criança chegar para mim fazer uma pergunta e eu não souber responder, ele disse, não tem problema, Sandra. Você vai anotar o nome da criança, você vai anotar o que a criança perguntou e você vai dizer a verdade para ele. Você vai dizer, olha, a tia vai pesquisar e vai trazer a resposta.
porque nós não temos resposta para tudo. Não se preocupe, mas pastor, como é que eu vou evangelizar uma criança se eu não tenho assim a teologia, né? É muito pouco. E o meu pastor, o pastor Newton, disse assim: Deus é quem vai te capacitar. Deus é quem vai te capacitar. Ele só quer que você diga assim: eis-me aqui. Você já disse o eis-me aqui. Agora a responsabilidade dele agora é de te capacitar. E aí eu fui fazer esse curso. Eu fiquei assim, gente, eu vou fazer esse curso. Eu dizia para ela, não, fui e tal. É perto do meu bairro, é uma vez na semana e à noite. Eu disse, ok, vou fazer. Então fui fazer esse curso aqui. Até a Carolina Vargas mostrou também esse livro. É um livro, gente, de histórias, tá? É um livro maravilhoso. Você está passando é o meu filho, tá bom? E eu fui fazer Perspectiva Brasil. Pela primeira vez, no ano de 2018, eles vieram aqui para o nosso estado de Pernambuco. Eu sou de Recife, Pernambuco. Então eu fui fazer. A minha questão não era questão financeira. A minha questão, o meu questionamento com Deus era realmente, porque eu dizia, Senhor, por que eu vou fazer isso se eu não tenho esse coração missionário? E aí, eu fui fazer. Gente, a batalha não foi em fazer, porque foi aí que os meus olhos se abriu, né? Porque eu tinha uma visão de missões de olhar para baixo, não como esse versículo, né? No versículo de João 4:35, de olhe para o alto. Eu olhava para baixo. E por isso que esse versículo eu vou escrever em todos os cantos da minha casa, para eu não esquecer que eu tenho que olhar para o alto. E aí o meu problema não era com a questão de ir fazer o curso. O meu trabalho foi com meu esposo. Meu esposo, ele é cristão, mas acontece que meu esposo, ele não suporta trânsito. E esse bairro, saindo daqui do meu bairro para ir para esse outro bairro, é um trânsito insuportável. Parece que eu estou na Avenida Paulista, gente. É um trecho pequeno, mas é muitos sinais e é muita gente, é muito carro. E aí, quando eu fui pela primeira vez, ele começou a dizer, olha para isso, olha o trânsito, vai acabar a gasolina, esse não anda. E eu já estava, sabe, ficando sufocada. E eu disse, Senhor, eu vou passar por isso, vexame. Senhor, isso não está ardendo no meu coração. Então, fui. Quando foi na segunda vez, foi 3 meses, gente. 3 meses lutando com meu marido, dizendo assim, olha para isso, não sei o quê. E outra coisa, ele dizia assim, olhe, assim que terminar, fique na porta da igreja que eu vou lhe pegar. Porque eu não vou esperar não, viu? Gente, isso era um martírio para mim. E eu, quando eu entrava no carro conversando com Deus, em silêncio, eu dizia para Deus, Deus, não é isso que o Senhor quer para mim. Será que isso não é vaidade para encher o currículo? Não, Senhor, isso não é para mim. Isso não é o meu sonho. Mas quando eu entrava na sala, o meu coração ardia de ver as experiências dos meus professores, não é? Inclusive, no primeiro dia de aula, quem veio ministrar para nós foi o diretor, né? Ele veio dos Estados Unidos para dar uma palestra para nós. E foi impactante a palestra, né, que ele deu. Ele veio inaugurar aqui, fazer a abertura em Pernambuco, aqui em Recife. Então, ele fez questão de vir para cá para falar sobre essa perspectiva, né? Então, foi impactante logo no começo. Daí, eu comecei, gente, a me questionar muito. Senhor, isso não é para mim. E todas as vezes, 3 meses, a minha parte, eu vou desistir. Mas quando eu chegava lá, na sala de aula, o bálsamo do Senhor Jesus, o fogo ia se acendendo. E Senhor falando comigo.
Então, quando a gente vai para Lucas, e é onde eu vou ministrar essa palavra, porque em Mateus e Marcos, ele faz a convocação, né, dos primeiros discípulos. Mas quando ele chega em Lucas, Lucas ele relata todo o acontecimento. Lucas ele relata que Jesus ele estava indo para o mar da Galileia, né? E ali a multidão queria sufocar Jesus, porque, gente, eu seria a primeira a ficar ali segurando na barra da roupa dele sem querer sair. Eu seria a primeira a ficar ali o tempo todo segurando ele. Não, Senhor, não sai, eu quero ouvir todas as histórias que o Senhor vai contar. Então as pessoas estão ali, né, sufocando Jesus, apertando Jesus. Como é que ele iria falar a palavra dele se o povo estava sufocando ele, né? Estava apertando ele. E aí ele viu 2 barcos ali ancorados e ele viu uma coisa muito interessante, que é exatamente isso, né? Ele viu os pescadores lavando as redes. E eu vou dizer que nessa pandemia... Olá, Giovânia. A paz do Senhor. E eu fui convocada para ir para a África esse ano. Porque eu não tinha nenhuma noção de nada. Eu fui fazer uma viagem aqui. Minha primeira viagem para o sertão foi maravilhoso, gente. Mas foi sertão, sertão, sertão mesmo. E a gente vê a necessidade da palavra de Deus. Lá nesse lugar, eu não vou relatar aqui o nome, mas lá nesse lugar só tinha 2 igrejas. A presbiteriana, por onde a gente fui convidada por uma missionária, e a igreja católica. E foi muito bom. Mas nessa pandemia, eu vinha perguntando a Deus: Deus, eu acho que eu não vou viajar. Isso não é para mim. Então, o ano passado, eu estava conversando com Deus na madrugada. E de repente, a pastora Cláudia Guimarães, ela entrou no meu WhatsApp. E eu disse: oi, pastora Cláudia Guimarães. Ela colocando assim: 2020, eu quero você na África, em Moçambique. Tá? Aí antes de responder qualquer coisa, eu olhei assim Aí eu olhei para o céu e disse assim, no meu quarto: Senhor, é isso mesmo? É a África? Meu Deus, a África, eu tenho que me preparar muito para ir para a África. E aí eu dei a resposta, ele disse: dê a resposta a ela, que sim. Aí eu disse: pastora Cláudia, eu vou começar a me organizar. Então, a partir de julho, que ela fez o convite, eu comecei a me organizar financeiramente, né? E aí aconteceu essa pandemia. Mas antes disso, ela também já tinha nos convidado, porque apareceu assim uma coisa extraordinária. Deus, ele faz coisas incríveis. Então, apareceu essa escola aqui no Nordeste, a primeira escola refúgio no nosso país. E quando ela disse que ia ser no Nordeste, Nordeste, meu Nordeste. Só que não é no meu Pernambuco, é no Rio Grande do Norte, aqui perto, né? E é em Tabuleiro Grande. E foi uma maravilha, gente. O pastor Calênio, junto com a pastora Cláudia, Mão para as Nações, o pastor Calênio, ele monta as escolas, né? Ele prepara as escolas, ele constrói as escolas. E a pastora Cláudia, ela vem com a equipe para treinamento para essas pessoas, né? Crianças de 3 a 6 anos, elas vão aprender a ler e elas vão aprender muito de Jesus. E o que o Senhor deu para a Cláudia Guimarães, a pastora, foi um estudo, tanto em português como em matemática, levando a Bíblia para eles. É incrível o que o nosso Senhor faz. E aí ela disse: Sandra, quer ir para Tabuleiro? Eu disse: eis-me aqui. Eu disse: tudo meu é para aquelas crianças que fazem assim: você quer chocolate? Você quer algodão doce?
Você quer um pirulito? Entendeu? Esse dedinho fazia só assim. E aí eu disse sim. Então, esse ano, em janeiro, eu estava aqui na minha mesa, eu estava lendo a Bíblia, e mais uma vez a pastora Cláudia entrou no meu WhatsApp e disse: Sandra, eu estou escolhendo já a equipe para ir para Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte. Eu estou fechando a equipe, só tem 2 vagas, a sua e da Andressinha, que também mora aqui em Pernambuco. Eu, caramba, ela não dá nem para eu respirar, para eu decidir. Ela convocou assim, só tem 2 vagas. Aí eu fiz, meu Deus, eu não posso nem responder amanhã. Aí o Espírito Santo disse, não, responda agora. Aí eu, pastora Cláudia, pode colocar meu nome. Então você vai para Tabuleiro. Agora eu vou me comunicar com a Andressinha. A Andressinha também disse, eu vou. Então assim, apareceu a pandemia. Mas eu vou dizer para vocês que eu não estava preparada para fazer missões. Missões não estavam no meu coração, porque o meu coração não estava preparado para missões. E como disse o meu pastor Nilton, Deus prepara a gente, emocionalmente, financeiramente, né? Eu tenho visto o extraordinário de Deus na minha vida. Então, o que foi que aconteceu? Eu adoeci nessa pandemia. Por quê? Porque eu não estava doente. Eu ia arrumar minha casa. Eu ia fazer tudo o que eu tinha atrasado, né? E aí, o Senhor disse, nananina, não, vai adoecer. Eu fiquei doente para poder ouvir. Porque se eu tivesse feito Marta, fazendo as coisas, eu não ia me preparar para essa missão. Eu não ia, porque eu estava preparando outras coisas. E aí, o que foi que aconteceu? Eu adoeci, gente, eu não sabia o que era. A minha cunhada é médica, disse, você não pode ir para nenhuma UPA, porque tá tudo fechado, você não pode, você tá assim, tá assim. E eu disse, Jesus, eu vou dizer à pastora Cláudia que eu não vou. Jesus, eu não vou, não é para eu ir. E aí, o que foi que aconteceu? Eu conversando, Deus disse assim, você vai, abra o seu notebook e veja uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes. Quando eu abro que eu vou ouvir, o Senhor diz, tome a sua casa. Para mim, minha sala não era isso aqui. Então, quando Jesus vê os ancorados e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam lavando as redes. Só a minha rede, meu coração estava sujo. Meu coração estava sujo. Como é que eu ia lançar as redes? Com o meu coração sujo. O meu coração estava tomado por coisas que eu nem imaginava. Quando passou a pandemia, eu fui para um médico, um gastro, e ele passou uns exames. O que foi que aconteceu? Eu estou com uma intolerância à lactose. E nem os médicos disseram que não era para eu viajar. Eu passei por 3 médicos e nesse tempo eu não comia macarrão, arroz, só galinha e verduras. E eu nunca falei para médico nenhum, nunca saí assim para falar sobre Jesus. E aí eu cheguei pro meu primeiro médico e disse assim, doutor George, eu não estou comendo nada. Eu não sei se o senhor conhece a Bíblia, mas a Bíblia fala de um homem e seus amigos, que eles comiam verduras e legumes. O nome dele é Daniel. Não sei se o senhor já ouviu falar. Eu estou assim. Aí ele disse, poxa, alimentação saudável, né? Eu disse, pois é. Aí depois ele disse, a senhora pode comer tudo. Só que se tiver alguma coisa que tenha lactose, a senhora não vai comer. Eu, tá bom. Fui para eu tô com crise de ansiedade porque eu estava com medo de comer, gente. Porque o que eu estava sentindo era muito ruim. Aí eu fui pro psiquiatra. Mais uma vez eu cheguei, doutor Fábio, eu não estou me alimentando direito porque eu estou com uma gastrite emocional. Eu estou com uma crise. Eu acredito que eu estou com uma crise
e eu tenho medo de comer, eu tô com pânico de comer. Ele olhou para mim e disse assim, realmente a senhora está com crise de ansiedade, mas nós vamos resolver isso aí. Aí eu disse, doutor, eu não tô comendo nada. Eu não sei se o senhor conhece a Bíblia, mas eu estou igual a Daniel e os seus amigos, comendo só legumes, frutas e água. Ele disse mais uma vez, alimento saudável. Cheguei para nutricionista, eu disse, olha, todo nutricionista, oi Carol, todo nutricionista passa remédios pra caramba, né, coisas caras. Eu cheguei, ele é bem novinho, eu disse assim, doutor, é o seguinte, eu não sei se o senhor conhece, mais uma vez, aquela mesma palavra, não sei se o senhor conhece a Bíblia, mas eu estava comendo só legumes, frutas e água e suco. Agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sou pó, eu sou barro, eu vim da terra, tá? A Bíblia diz que o Senhor fez a gente do pó da terra. Então, o senhor, como nutricionista, me passe tudo que o Senhor Deus deixou pra gente comer e se alimentar e ser comida saudável. Porque eu sou pó, eu sou barro e o senhor também. Ele olhou assim pra mim. Eu disse assim, doutor Alexen, por que o senhor escolheu, Deus me fez eu fazer essa pergunta a ele, por que o senhor escolheu ser nutricionista? Ele disse, porque eu amo. Eu disse, não foi o senhor que escolheu. A sua biografia está escrito lá no livro de Deus. A sua história, quando o senhor chegou no ventre da sua mãe, o Senhor já colocou a semente do amor para o senhor ser nutricionista. Esse amor que o Senhor tem de cuidar do povo de Deus, não importa quem vai sentar aqui, se é um cristão, um ateu, é o povo dele que o Senhor vai cuidar. Ele fez caramba. E eu disse ainda mais, doutor Alex, ministério não é só dentro da igreja. Doutor Alex, o Senhor tem um ministério, cuidar da alimentação do povo de Deus. Gente, isso saiu assim, sabe? Aquilo assim, soprando no meu ouvido e eu falando. Aí eu dizendo para Deus, Deus, o que é que eu vou falar lá na equipe da Cláudia? O que é que eu vou fazer? Então, a Cláudia me colocou para fazer a parte de artes, né? E eu cheguei em casa, ele disse assim, você viu o que eu fiz com você? Eu disse, o que foi que o senhor fez? Os médicos foram legais. Ele disse, não. Você estava conversando comigo. Doutor George era eu, dizendo que você vai. Doutor Fábio, psiquiatra, era eu falando com você que você ia. O doutor Alex, nutricionista, sou eu cuidando da sua alimentação. Eu cuidando de você. Eu estou cuidando do seu coração. Seu coração estava cheio de intolerância, cheio de soberba, cheio de vaidade, cheio de arrogância, cheio do seu eu. Você estava cheia de coisas que eu não suporto, que se chama pecado. E a casa que eu quero limpar é o seu coração. Porque em viagens missionárias, você vai trabalhar em equipe. E você não vai para lá para estar julgando, nem copiando, nem falando de ninguém. Você vai lá para trabalhar para mim. E às vezes a gente acha, gente, que a gente tem um coração limpo, né? Mas não, Deus me confrontou. E eu não sabia perdoar. Ele disse, você tem que pedir perdão a fulano, ciclano, beltrano, tal, e ele dizendo os nomes, e eu chorando, me derramando de lágrimas. Você só pode jogar redes se o seu coração estiver limpo. E eu chorava. E eu disse, tá certo. Porque se eu quisesse te curar agora, eu ia te curar. Mas você precisa aprender que quem quer, o que você quer fazer, não é você, sou eu. A partir do momento que você me recebeu no seu coração, você já é uma missionária. Só que você estava acomodada. Você disse que igreja, acampamento, estava tudo legal. Não tá. Porque
Pessoas que trabalham comigo não criam raiz em igreja, não são igrejados. Você passa por um processo dentro da igreja para trabalhar em equipe. Porque você vai sair em campo. Foi isso que eu fiz com os meus discípulos. Eles estavam comigo aprendendo. Depois eu disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vão em 2. E você vai trabalhar em equipe. E você precisa ser limpo. Gente, você já se reconciliou com Deus? Você já se reconciliou com o Pai? Você já teve um novo nascimento, mas aquele impactante? Você já teve? Eu no meu quarto, eu me derramava em lágrimas. A rir estava sendo lavada. Eu me derramava. Eu disse perdão. Eu reconheço minhas fraquezas, porque o Senhor conhece a minha biografia. O Senhor esquadrinha o meu coração. A segunda parte foi quando ele pediu a Pedro para entrar no barco, porque ele é muito educado. Entra no barco, pediu com licença, entrou no barco e foi ministrar. Eu digo que a palavra de Deus, ela é fogo. Ela é fogo. Ela é fogo. Porque na hora que Pedro estava ali limpando com os outros amigos dele, limpando a rede, o que foi que aconteceu? Jesus estava ministrando no coração deles. A palavra veio como um fogo. Mas teve um momento como eu, questionando a Deus, questionando a Jesus, questionando o Espírito Santo. Essa viagem não é para mim, eu não vou para Tabuleiro, eu tô doente, eu não vou. Aí o Senhor disse, você não vai? Abre o seu computador, olha uma ministração. Mais uma vez eu vou usar o meu filho, pastor Hernando Dias Lopes. Quando ele começou a falar que as viagens missionárias de Paulo ele tinha um espinho na carne. Em nenhum momento ele deixou de viajar, de fazer a missão. Timóteo era um jovem doente. Spurgeon era uma pessoa que tinha crises de ansiedades. E você está com uma intolerância e disse que não vai viajar. Você viu que eu usei quem eu quero, na hora que eu quero, não importa a idade, se é uma criança, se é um ancião, não importa. Eu quero você. E aí Pedro ouviu, como eu estava ouvindo. Mas aí ele disse, mas Senhor, eu passei a noite toda. Eu fiz para Deus, Jesus, eu estou tomando muito remédio. Mas, pela tua palavra, eu vou te obedecer. E aí, gente, a coisa maravilhosa é porque eu não estava trabalhando. Como eu disse, eu sou professora evangelista do Naubec Recife. E aí, eu disse, meu Deus, como eu vou pagar tudo isso? Principalmente os remédios não são baratos, são caros. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Foi os meses que eu mais vendi fantoche sem eu anunciar. Doente, arrastada, vinha aqui, fazia. E eu dizia assim, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça isso? E o Senhor mandando. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E aí, comprei meus remédios, tô indo para Tabuleiro, né? E obedeci. É o teu chamado. Eu vou te obedecer. E lavando as redes, e ele ainda tá limpando, né? É processo. Porque tem coisas que eu olho para mim e digo, pessoal, eu sou muito sincera. Tô dando minha cara a tapa aqui. Tem hora que eu digo assim, Senhor, tira de mim. Ainda estou com isso. Eu não posso viajar dessa forma. Eu quero ter a tua simplicidade. Então ele deu essa ordem e disse para Pedro. Porque quando eu reconheci que eu estava errada, eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoe, eu estava cheia de pecado. Me perdoe. Me perdoe, eu reconheço tudo que eu fiz. Eu reconheço.
E ele disse, eu quero você em missões agora. E eu disse, eis-me aqui. E aí, ele disse, eu agora quero que você apacente os meus cordeiros. Eu quero que você lance as redes para as nações. E tem 2 tipos de peixes nessa rede que você vai pescar. Nessa rede tem 2 tipinhos de redes de peixes que você vai pescar. Eu quero dizer, Sandra, que no céu não entra peixe. No céu não entra peixe. Em nenhuma passagem da Bíblia você diz, eu digo que vai entrar peixe. Peixe fora d'água, ele morre. Você vai pescar. Eles têm que ser tratados. Então, tem os peixes aqui na rede. Então, quando você pescar o primeiro peixe, primeiro peixinho, esse peixe aqui, primeiro peixe, tem que ser limpado, né? Então, o primeiro peixe você vai pescar, olha o que vai acontecer. Você vai pescar, ele vem na rede, tá? E vai acontecer isso aqui, ó. O extraordinário de Deus. Vai vir crianças de todas as nações. Aqui, quando você pesca uma criança, você pesca o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião. Você vai pescar essas pessoas aqui, tá? Porque todos para mim, todos eles são as minhas crianças. Não importa a idade, você vai pescar essas pessoas. O segundo peixe, agora é a minha responsabilidade. Porque quando você pesca, que você leva a palavra, você é um evangelista, né? Você vai pescar, você vai falar do meu amor, vai ter um ensinamento, você vai me apresentar a eles, você vai falar do céu, você vai falar do meu Pai, você vai falar do Espírito Santo, você vai falar do inferno, porque Jesus, ele falava mesmo, mas eu conheço muitos pastores que quando o Nobec foi dar treinamento, uma das palavras era de dizer assim, não faça convite, porque aqui a gente não convida, Jesus é nosso amigo. Outras igrejas disseram assim, você aqui não fala de pecado. Caramba! Não falar que tem 2 caminhos que você tem que decidir? Então esse agora, esse segundo peixe que você vai pescar, esse daqui, depois que você leva a palavra, né, para todas as nações, todas as crianças, que você leva a palavra, elas vão começarem a entender quem é Jesus. E esse peixe aqui, ele vai se transformar. Olha só. Uma ovelha. Sabe por quê? Porque ele diz, eu sou o pastor. Eu sou o pastor. Quando ele vir, ele vai vir buscar as ovelhas. E é tempo como disse a Cláudia aqui, né? Chamado para a colheita. Há muitos peixes precisando ser tratados. Vamos lançar redes para as nações, né? Vamos andar por aí levando as nossas redes, mas as redes têm que se preparar. Essa conferência Missões ID, ID Sem Fronteiras, exatamente isso, preparando vocês, né? O meu entendimento era muito pouco sobre missões. Missões é aquele que recebe Jesus. E você se torna um missionário, né? Então vai entrar as ovelhas. Ele vai assim, ó, abraçar você, porque você foi um evangelista e você falou do meu amor. E ele não quer que nenhuma ovelha se perca, nenhuma ovelha
se perca. Olha a responsabilidade que o Senhor deixa nas mãos nossa. Ele confia em mim, confia em você. Eu disse, Senhor, tu confia uma coisa tão preciosa, porque Deus, ele é Deus, Jesus é Jesus. Ele podia fazer isso sozinho, mas ele escolheu a gente. Ele escolheu, ele deu para nós uma responsabilidade, porque ele confia em nós. Porque tem muitos peixinhos para ser pescado. Tem muitos peixinhos andando contra a maré. E nós, como evangelistas que somos, quando a gente vem para Jesus, nós tornamos discípulos de Jesus. E é exatamente isso, pessoal. Exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Eu era um peixe que foi pescado, mas não foi tratado. Precisou vir uma pandemia para o Senhor me tratar. Não que eu não levasse crianças para Cristo, não, sempre crianças se convertia nas minhas contações de história, mas Deus é Deus. Ele usa quem Ele quer. Mas hoje eu sei a quem eu sirvo. Então ele disse para Pedro, Pedro, eu farei pescadores de criança. Mas quando ele chega em João, os 4 evangelhos, quando ele chega em João, no capítulo 21, e ele dá muito mais, viu? No capítulo 21, a todo ele, né? Mas ele fala aqui no capítulo 15, 21, 15, Pedro é interrogado. Por quê? Porque o Senhor convocou, o Senhor deu uma ordem, Pedro não ligou, foi pescar de novo, deixou para lá, é o que a gente faz, vai para as igrejas, ouve, e a gente nem tá aí. E aí, novamente, o Senhor aparece e diz assim, Pedro, tu me amas? Na minha versão aqui, a primeira coisa que ele diz, sim, te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Mas sabe o que ele diz? Apacenta meus cordeiros. Cordeiros é os filhos das ovelhas. Na minha versão, primeiro tem cordeiros. Cordeiros são os filhos das ovelhas. Depois, segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí já é os adultos. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Porque ele deu a ordem só para as crianças uma vez. Porque a criança, ela tá com o coração assim, sabe? Aquele coração de terra limpa, assim como minha rede. Assim como a minha rede tá assim, ó, limpinha, limpa. Assim tá o coração das crianças. Assim tá os corações das crianças. E para os adultos, ela tem que ser lavada, essa rede, como a minha foi lavada. Eu glorifico a Deus. Eu não estava ouvindo, porque tinha muitos afazeres na minha cabeça. Mas o Senhor disse assim, você vai parar e você vai me ouvir. Eu fui um Pedro. Então, nos 4 evangelhos, ele passa, Marcos e Mateus, ele convoca. Em Lucas, ele diz pescadores de homens. Aí, em João, ele vem de novo, ressuscitado, dizendo, Pedro, agora é para você apacentar, não é para pescar peixe. Aí ele veio entender. A Sandra Souza veio entender o recado. E eu quero aqui dizer para vocês, né? Erga os olhos. Erga os olhos. Pega esse versículo, coloque nos 4 cantos da sua casa, dentro do seu carro, dentro da sua Bíblia, na sua pasta, onde você for. Coloque esse versículo que é uma convocação. É o Senhor dizendo, como disse a Pedro, ele voltou ressuscitado, fez um banquete e ele voltou para dizer, Pedro, apacenta os meus cordeiros.
Erga os olhos e vede que os campos já branqueiam para a ceifa. João 4,35. Esse versículo vai me acompanhar a eternidade para que eu nunca esqueça que essa conferência está no coração de Deus. O que ele liga lá, ele liga aqui. O que é ligado aqui, ele liga lá. Senhor, abençoe vocês, que o Senhor abençoe todos que estavam aqui, em nome de Jesus. Que vocês olhem, porque os campos estão cheios. Obrigado pela atenção de todos, né? Vamos limpar as redes, tá? Tem cristão magoado aí. Eu estava muito magoada, muito magoada. Eu estava chateada, eu estava revoltada. Mas o Senhor cuida do nosso coração. Eu quero agradecer muito a Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de falar de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque a cada dia essa rede é lavada. A cada dia, Senhor. Porque quando eu, Senhor, que eu fiz algo que entristeceu o Teu coração, eu sou a primeira a dizer, Senhor, lava, porque eu não quero mais guardar lixos, porque a nossa rede, o nosso coração, não é para juntar lixo, e sim para colocar amor, para servir a Ti, para dar uma palavra de conforto, porque o Senhor me ensinou como é fácil, como é simples falar do Senhor, como eu falei para esses 3 médicos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já estava me treinando. Agora, Senhor, usa toda essa equipe que está indo para Tabuleiro, usa toda essa equipe que está indo para lá, Senhor. Usa, Senhor, e abençoa ricamente, né, transbordantemente, a pastora Cláudia e sua família, em nome de Jesus. E a todos que estão ouvindo aqui, que Deus abençoe. E não esqueçam, olhe para os céus. João, capítulo 4, versículo 35. Fica na paz. É exatamente, Beth. Beth, escreva em todos os lugares da sua casa. Porta, banheiro, tudo. Para que a gente não esqueça que os campos estão cheios. Tá bom? Beijo, pastora Cláudia. Muito obrigado. Deus abençoe. Felipe, amém. Obrigada a todos. Que o Senhor abençoe esse final de semana nas suas igrejas, nos seus ministérios. Diana, amém. Diana, muito obrigado. Deus abençoe por mais uma oportunidade. Essa é a 2ª gravação. No nome de Jesus. Amém. Giovana, um beijo. Amo você também, minha irmã. Somos famílias e vamos entrar no céu como crianças. Por isso que o Senhor disse, apacenta os meus cordeirinhos. Não vai entrar barbudo nem velho não, tá? Vai entrar pessoas restauradas, o corpo transformado, porque lá nós vamos ter só um pai e uma única família. Tá bom? Cheiro no coração de todos. Que Deus abençoe. Pastora Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau.